Fala pessoal, essa aula aqui é somente você e eu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que nós vamos lidar com o time nesse mês que nós queremos, né, acelerar o batimento de metas. Para isso, nós preparamos a primeira aula sendo para você, certo? Então a equipe ainda vai ter uma primeira aula, mas para você vai ser uma apresentação do modelo de corrida. Corrida é um método que nós já testamos com alguns clientes, né? Nós pegamos de outros modelos de negócio, começamos a testar e implementar e vem funcionando muito bem. É uma metodologia da gente gamificar o processo, beleza? Da gente gamificar, da gente passar uma meta, pensar em recompensas específicas daquele período, né? E fazer uma campanha realmente. Uma campanha que tem prazo de início, tem prazo de fim, beleza? E a equipe consegue entender, cara, esse período aqui eu posso sair daqui, chegar aqui e ganhar Y. Sair de X até Z e ganhar Y. A equipe vai ter clareza sobre isso. Então, por isso que é importante, beleza? Então, corrida mensal, como fazer o time produzir cada vez mais em 30 dias, no primeiro mês, em um único mês, nesse primeiro mês do ano, beleza? Então vamos lá. Pessoal, essa aqui é uma metodologia para poder a gente trazer clareza de direção para a equipe, para a gente manter um ritmo constante, porque às vezes o que é que acontece? O time ele acelera o ritmo do final do mês. Só que o mês de janeiro, que já é um mês desafiador, nós precisamos de um ritmo constante e intenso o máximo de dias possível. Então, por isso que nós devemos, nesse mês, trabalhar com um modelo de corrida, um modelo de campanha, beleza? A gente mantém um ritmo constante e nós conseguimos manter um acompanhamento próximo de forma ativa. E esse acompanhamento você vai conseguir fazer sem precisar dedicar tanto tempo. Você, dono, você, gestor, vai conseguir fazer esse acompanhamento sem dedicar horas e horas da tua semana, horas e horas do teu dia. É rotina e rotina para ser feita diária. Diária, semanal, rotina de 5, 10, 15 minutos, você fazendo todos os dias, vai garantir que o time execute da forma que deve ser executado. Beleza? Então vamos lá. Então, o que é a corrida? A corrida, né, é uma corrida mensal, é uma campanha, né, é um mecanismo que a gente tem para poder manter a equipe focada durante todo um período. Né? E a gente consegue fazer acompanhamento e a gente consegue fazer com que ela acelere. Né? Dessa forma, como é que a gente vai fazer? Nós vamos buscar o resultado que a gente deseja, trabalhando com metas objetivas, fazendo com que a gente faça o acompanhamento, a equipe acompanhe como é que está o desempenho geral da empresa e dos colaboradores. A gente consegue fazer uma espécie de ranking, né? Então, vou deixar disponível para você uma planilha para você ir alimentando e aí com essa alimentação vai havendo uma atualização, um placar de como está o desempenho da equipe. Tranquilo? Então é importante que você vá fazendo esse acompanhamento. Esse acompanhamento pode ser numa planilha, pode ser num dashboard mais profissional, pode ser um grupo somente para poder mandar os resultados. Então, todo final do dia, a equipe manda lá, fiz tantas vendas, fiz isso, isso e isso, fiz tantos contatos. A gente vai definir o que cada um deve falar. Você vai acabar definindo isso, né? E aí, cada dia ou cada semana, você atualiza o ranking lá no grupo. Pode ser um grupo somente para isso. Então, a melhor forma que ficar para você, você vai estar executando. Tranquilo? E aí, por que é que ela funciona? Porque ela dá ritmo ao time, ela dá direção ao time, ela cria o senso de gamificação, o senso de jogo, né? O ser humano gosta de competitividade, principalmente quem trabalha com vendas, principalmente com quem trabalha com comercial. Então, facilita com que a nossa rotina de alinhamentos facilita ajustes quando necessários, certo? E nós conseguimos aumentar a previsibilidade, porque se eu tenho uma meta e eu acompanho todo dia, eu acompanho toda semana, eu consigo ter mais previsibilidade de como vai ser no meu final de mês, tranquilo? Então vai trazer mais clareza e mais segurança para a tua gestão comercial e financeira nesse mês. E o próximo ponto, é importante que a gente deixe claro, o que a corrida não é? A corrida não é você jogar uma meta lá e cobrar que aquela meta seja batida, ou seja, uma cobrança sem critério. Não é você fazer um ranking para poder humilhar a equipe. Ah, fulaninho vendeu mais que eu, agora eu estou desmotivado aqui. Não é para isso, tá? Não é uma gritaria por meta. Eu sei que ninguém aqui faz isso, o pessoal lá fora faz, eu sei que ninguém aqui faz isso, né? Então, não é você estar gritando com o colaborador, vai logo, não sei o quê. E não é isso, tá? E não é uma pressão tóxica demais. Então, é uma pressão
que a equipe sabe que se bater vai ter uma recompensa. Então não é aquela pressão que é tóxica, que faz mal para a equipe, que vai gerar ansiedade na equipe, beleza? E aí, as metas individuais, elas são um ponto fundamental. É importante que a gente trabalhe com as metas individuais, mas não somente isso, que a gente trabalhe com as metas, né? Com as metas coletivas. Então a gente faz a combinação da meta individual, você pode colocar meta de agendamento, meta de ticket médio, então todas as suas vendas, dividido pelo número de clientes que você vendeu, você tem um ticket médio. Se o nosso ticket médio da unidade é R$1.000, por exemplo, se você colocar uma meta para cada colaborador vender em média R$1.300, você concorda comigo que às vezes com o mesmo número de clientes você consegue aumentar o teu faturamento? Porque se você atende, por exemplo, os mesmos 50 clientes, mas esses mesmos 50 clientes, você vende R$300 a mais para cada um, dá R$15.000 a mais de faturamento. 50 clientes vezes R$300 a mais, você consegue aumentar o teu faturamento consideravelmente. Então, a variável, o indicador de ticket médio é uma métrica que é importante ser trabalhada também, pode ser importante. A taxa de conversão, número de fechamentos, o número de agendamentos, o número de venda por produto, por exemplo, né? O número de venda de plano de plano anual, o número de protocolo HidraGlow sendo vendido, o número de um protocolo que você tenha na sua unidade para você estar colocando como meta para a equipe vender. Então é importante que a gente tenha as metas individuais, mas não só isso, que a gente faça uma combinação, né, com a meta do coletivo. Então a gente tem ali meta do faturamento da unidade, né, a gente trabalha o número de planos vendidos, a gente trabalha o número de indicadores, a gente trabalha a meta de comparecimento, mas a gente também tenha, por exemplo, uma bonificação diferente, preste atenção. Se você bater a sua meta, você ganha X. Se todo mundo bater a meta, cada um ganha R$100 a mais, R$150 a mais, imagina só, R$50 a mais. Então, a equipe vai começar a ter mais um senso de coletivo. Então, olha só, eu bati minha meta, fulaninha falta 2 vendas para ela. Deixa eu passar somente um bizu aqui para ela, como é que ela pode fazer essa venda que está faltando, para que ela possa bater a meta dela e a gente possa ganhar a bonificação coletiva todo mundo, né? Então, quando a gente trabalha, né, quando a gente trabalha com esse modelo de gestão, não só de metas individuais, mas de metas também coletivas, né, combinadas com a individual, nós temos um crescimento muito maior do time como time, né, da empresa como equipe. Então é importante que você trabalhe dessa forma também. E aí você vai fazer um equilíbrio, né, como exatamente como a gente vinha falando, entre o individual e o coletivo, não ter somente metas individuais, não ter somente metas coletivas, mas fazer uma combinação entre os dois, tá? E é importante que você faça o acompanhamento. Esse placar pode ser um dashboard, como eu falei, pode ser um grupo, né, que você vai mandando lá um grupo somente para esse objetivo da corrida, né? Então, somente para poder eles mandarem os resultados e você atualizar o ranking todos os dias, pode ser isso. E aí, o que precisa ter nesse acompanhamento, nesse placar? É importante que a gente acompanhe a meta do mês, então nós devemos faturar R$300.000. Se a gente está em 100 mil de faturamento, nós estamos em 30% da meta, né? Então, nós estamos em 1/3, 33,3% da meta, né? Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento da meta do mês, do resultado atual onde a gente está, quanto falta. Então, ainda falta 65,7%, 65,4%, né? Então, é importante que você faça esse acompanhamento. Quantos dias faltam para a gente bater a meta? Então, se falta, por exemplo, 200 mil e a gente tem R$20.000 para poder vender, por exemplo, né? Então eu tenho que vender R$10.000 por dia. Então é importante você fazer isso. Indicadores individuais você pode estar colocando também. Eu coloquei aqui como opcional, tá? Mas é importante você ter pelo menos esses 4 pontos aqui para a equipe ver onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E aí a tua rotina será simples, certo? Vou passar algo simples aqui para você. O acompanhamento diário, reunião de alinhamento de 5 minutos, leitura rápida dos números, o que funcionou no dia anterior, né? Qual foi o resultado, ajustes que precisamos fazer para o dia de hoje, né? E o acompanhamento semanal. A gente faz uma análise um pouco mais profunda, de 15 a 20 minutos, né? Nós analisamos padrões que precisam ser resolvidos.
intensificamos muito o mandar mensagem, mas não fizemos ligação. Vamos testar ligação essa semana. Então, tivemos muito cancelamento de consulta, mesmo o paciente tendo confirmado. O que é que nós podemos fazer? E aí você vai fazendo esse acompanhamento, esses ajustes semanalmente, beleza? Com essa rotina aqui, você consegue garantir que a equipe continue progredindo, beleza? E aí, a premiação é onde muitas empresas erram, tá? A premiação, muitas vezes, você premiar mal, né? Você premia mal, tanto premiando muito pouco ou premiando caro demais, e aí você prejudica a tua margem, né? E você pode estar premiando bem, você colocando prêmios proporcionais ao resultado. E aqui a gente colocou algumas ideias, né? Eu vou passar aqui. Algumas ideias de premiação, beleza? Olha só, você pode colocar experiências de bonificação. Quem bater essa meta aqui vai ganhar um jantar, vai ganhar uma viagem com acompanhante, dependendo da meta, né? A matriz trabalha muito isso. Então vai ganhar um jantar, vai ganhar um ingresso para um evento específico, né? Você vai reconhecer a pessoa em público, você pode dar uma premiação, uma placa, por exemplo, um troféu, reconhecendo a pessoa em público. Isso é muito importante para o ser humano, beleza? O ser humano precisa de validação, essa validação não é somente em secreto, essa validação em público vale muito mais, beleza? Benefícios internos, a pessoa pode ter um dia de folga. Enquanto todo mundo está trabalhando, aquela pessoa vai ter uma quarta-feira de folga, por exemplo. É uma coisa que pode ser utilizada, um horário flexível, né? Então, outra coisa que você pode fazer, eu sugiro que sempre tenha, financeiro. Dinheiro. Se você tiver que escolher alguma coisa dessa aqui, escolhe dinheiro. Cara, o que move o ser humano, o que move o vendedor, qualquer funcionário, é dinheiro. Então, se você falar em dinheiro, vai brilhar os olhos da pessoa. Você pode trabalhar qualquer premiação dessa, mas se você colocar dinheiro, também vai brilhar os olhos e talvez muito mais. Tá? Então, se tiver muita dificuldade, coloca grana ali na mesa que a equipe vai correr atrás. Tranquilo? E aí, um erro muito comum é você também manter somente a comissão, né? Eu já dou a comissão, Alisson, por que eu tenho que dar uma bonificação a mais? Porque o ser humano, né, ele funciona através de alguns estímulos. O estímulo da novidade, ele estimula muito, né? Ele ativa a curiosidade, ele ativa um senso ali de novidade que faz com que a pessoa saia da inércia, né? O senso de desafio, de criar uma gamificação, também faz com que ele se mova. Só que o reconhecimento, fora o que ele já vinha fazendo, também move muito o ser humano. Então, a combinação desses aqui, junto com a bonificação a mais, é interessante. E agora, deixa eu te contar uma história aqui. Né? Tem um cliente que ele estava precisando levantar um caixa para poder pagar um imposto, né? E ele disse, cara, eu não vou tirar aqui do meu capital que eu tenho. Uma unidade que a gente atende. Né? O que foi que ele fez? Ele disse, cara, eu vou colocar uma meta desse protocolo aqui. Cada protocolo que você vender, né, você vai ganhar R$50. Falou para a equipe. E vocês têm até sábado para vender X protocolos. E aí, colocou a meta para a equipe, cada um tinha que vender 5, 6 protocolos, né? E eu ganhar, por exemplo, 300, né? R$350, R$250, ganhando R$50 por cada venda. E a equipe bateu essa meta. E rapidamente levantou o caixa que permitiu ele pagar aquele imposto. Ele tinha um capital de giro ali, mas ele não queria mexer naquele capital. Então ele levantou o caixa com uma ação rápida de 4, 5 dias e a equipe mesmo correu atrás. A equipe ganhou uma bonificação e aí se estimulou ainda mais para poder fazer esse movimento. Então veja só, você pode trabalhar de diversas formas esse modelo de corrida, esse modelo de campanha. Esse é um exemplo micro, né, que foi feito e teve sucesso, para você visualizar que dá resultado, para você visualizar que funciona. Né? Então, a corrida, pessoal, a corrida é uma metodologia que foi feita para estimular times comerciais de alto desempenho. Foi baseada em equipes de alta performance comercial. Então, se você trouxer essa metodologia para o seu negócio, eu tenho certeza. E não vai ser somente isso, tá? Isso aqui é para você alinhar a estrutura que nós trabalharemos durante o mês. Então, a gente vai trabalhar isso daqui, só que durante todo o mês nós teremos ações. Então, a gente vai liberar para você o mapa de como motivar a equipe. Isso aqui é um mapa de como motivar a equipe. E aí, todo o restante do mês nós passaremos ações para que a equipe vá executando. E aí, vá batendo as metas. Beleza? Então, é super tranquilo para você.
E aí, rituais, né, sugerido aqui os semanais como eu falei, você vai analisar onde é que nós estamos, o que funcionou, o que foi que travou o nosso desempenho, né, quais foram os obstáculos, os gargalos que nós tivemos, né, o que é que nós devemos ajustar para essa semana que está para começar e qual que vai ser o foco dessa semana. O foco vai ser protocolo Hidraglow, o foco vai ser Botox, o foco vai ser um procedimento específico, né? Nós teremos um foco, por exemplo, nesses próximos 7 dias, qual que vai ser o nosso foco? Então, isso aqui vai te dar um direcionamento junto da equipe, tá? E aí, o teu check-in diário, você bate a meta do dia, vê o resultado do dia anterior e define a prioridade do teu dia. Você fazendo um alinhamento todos os dias dessa forma aqui, a tua equipe vai começar o dia já sabendo o que deve ser feito. E aí, quando você precisar de ajustes, você vai identificar algum padrão que precisa ser resolvido, vai fazer o diagnóstico da causa, o que é que está causando isso, você vai implementar um ajuste e você vai monitorar se o resultado está sendo colhido. Então, em até 3 dias, é preciso que esse resultado tenha mudado. Se não mudou, repete esse ciclo. Tá? Isso aqui é somente um processo que a gente utiliza para ajustar ações quando é necessário. Beleza? E aí você pode estar ajustando, né? O foco do comercial. Então nós estamos focando muito nesse produto, ele não saiu, vamos focar nesse outro. Nós estamos tendo muito cancelamento de agenda, o no-show está muito alto, o que é que nós precisamos fazer? Né? Então redirecionar a energia para outro foco, corrigir a abordagem. Então microajustes que podem ser feitos durante a caminhada. Esses aqui são exemplos. E aí, o que é que significa ganhar a corrida? Né? Quando chegar ao final da corrida, que o teu time tiver batido, o teu time vai estar mais maduro, você vai ter processos mais claros do que funciona em um período que você precisa acelerar o comercial, você vai ter uma previsibilidade de faturamento, você vai ter uma intensidade de comercial de desempenho com menos estresse, né? E você vai ter uma cultura de alta performance já começando a ser implementada. Então, o teu time, através desse mês que vai ser de intensidade, ele vai saber, cara, quando eu preciso fazer o resultado, é isso aqui que eu faço. Então, todos os meses vai ser cada vez mais natural a equipe lembrar, cara, o que foi que a gente fez em janeiro? Vamos fazer esse mês aqui? O que foi que a gente fez na terceira semana de janeiro? Vamos fazer na terceira semana aqui do mês de agosto? Quando for lá em agosto, que talvez o resultado tenha baixado um pouco. E aí a equipe vai ter essa iniciativa, essa proatividade, beleza? E aí, algumas ações para você colocar em prática a partir de agora. Você vai definir as metas, né? A meta mensal e as metas individuais. Então, a meta da empresa e as metas individuais. Você vai montar o placar, seja um grupo, como eu sugeri, ou seja a planilha que nós vamos colocar de exemplo aqui para você. Né? Talvez o grupo facilite um pouco mais, mas mesmo assim deixaremos a planilha aqui. Definir os rituais de acompanhamento, horário que nós vamos fazer o alinhamento, dia da semana que vai ser o alinhamento semanal, né? Definir a premiação para comunicar ao time e apresentar a campanha, a corrida do mês ao time. Então, por que nós estamos entregando essa aula antes de começar o mês de janeiro? Porque você precisa deixar isso pronto para até o começo do mês de janeiro a equipe estar com isso funcionando, beleza? Então é isso, um abraço, Deus abençoe um mês de janeiro incrível para nós. Boas vendas!